Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa escola para pregadores iniciantes. No vídeo de hoje, nós temos excelentes dicas para você, futuro pregador. Então, fique conosco e assista o vídeo até o final. Antes de dar início à nossa aula, eu gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e apoiar este grande projeto que é de incentivar os nossos novos pregadores. Então me ajude com o seu like, com o seu comentário e com a sua inscrição. Fazendo isso, você estará me apoiando neste projeto. Então, vamos a mais um vídeo da nossa escola. A Bíblia Sagrada, ela deve ser o livro de cabeceira do pregador. O pregador deve amar a Bíblia com toda a sua força e deve, de fato, lê-la, pois, afinal de contas, o seu interesse é de pregar a Bíblia. Portanto, você tem que ter este amor por esta biblioteca de 66 livros. Só que, infelizmente, nós, muitas vezes, deixamos de ser um amante da leitura para ficarmos apenas, ou vez em quando, lemos a Bíblia, quando, na verdade, na minha concepção, todo bom pregador, ele deve ser um amante da leitura. Comece lendo a sua Bíblia, leia esta biblioteca de 66 livros, ame a Bíblia, conheça os livros da Bíblia, conheça as histórias bíblicas. Mas não limite-se apenas à Bíblia, isto é, seja um amante da leitura, se apegue aos livros, não somente aos livros bíblicos, mas também leia outras literaturas, leia materiais teológicos, leia história, material secular, enfim, seja um amante da leitura. Todas as vezes que você lê algo, você aprende de algo. Todas as vezes que você lê, você expande o seu conhecimento. Portanto, a minha primeira dica neste vídeo, nesta aula, é para que você ame a leitura da Bíblia, mas também ame outras leituras. Leia outros livros, expanda o seu conhecimento, expanda a sua mente. Alguns pensam que a Bíblia, somente a Bíblia é fundamental para pregarmos. Sim, eu não discordo que só a Bíblia é fundamental para pregarmos, para levar o homem à salvação, a Cristo. Todavia, isto não me exime de ler outras literaturas. Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, você vai perceber que Paulo, de fato, lia a Torá. Paulo conhecia a lei, conhecia as sagradas escrituras, mas Paulo não se limitava apenas a ler a Torá. Paulo não se limitava em conhecer apenas os relatos bíblicos, mas Paulo também conhecia a cultura da sua época. Paulo conhecia os poetas da sua época. Quer um exemplo? Estarei lendo para você em Atos, capítulo de número 17, quando Paulo estava em Atenas, versículo 22. Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: homens de Atenas, eu percebo que em todas as coisas sois supersticiosos, pois eu, passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito: para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual reverenciais sem conhecer, é o que eu vos declaro. O Deus que fez o céu e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos, nem é adorado por mãos de homem, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes nomeados e os limites da sua habitação, para que eles buscassem ao Senhor, se talvez palpando
possam achá-lo, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas têm dito. Perceba que aqui Paulo não está citando a Bíblia, Paulo não está citando a Torá, Paulo não está citando aqui o Pentateuco, Paulo está citando poetas do seu tempo. Paulo vai dizer, percebam o que Paulo está dizendo, como bem alguns dos vossos poetas têm dito, porque também somos sua descendência. Então perceba que Paulo era um amante da leitura. Ele não lia apenas a Torá, mas ele tinha também a sua leitura, uma leitura secular para conhecer o povo, para conhecer a cultura da sua época. Portanto, você que quer se tornar um pregador da palavra de Deus, seja um amante da leitura. Eu li uma reportagem de Billy Graham, o grande ganhador de almas, onde o repórter perguntou para ele: Senhor Billy Graham, se o senhor voltasse no passado, se fosse para o senhor começar de novo, como seria? O que mudaria? Ele disse: eu estudaria mais, eu leria mais. Então Billy Graham reconheceu que mesmo sendo um grande ganhador de almas, ele de fato precisaria estudar mais e ler mais. Portanto, meu aluno, leia a Bíblia, leia outras literaturas e seja um amante da leitura. Comece lendo outros livros, leia no mínimo um livro por mês, daí então a sua leitura se tornará mais ampla e você terá um conhecimento mais profundo, será um conhecedor de assuntos diferentes, pois já dizia alguém, nós somos ignorantes em assuntos diferentes. Pregar a palavra é um grande privilégio, pois Deus nos deu esta missão de levarmos o seu evangelho a toda a criatura, como bem o Senhor Jesus nos incumbiu desta missão em Marcos 16:15, para nós levarmos o seu evangelho a toda a criatura. E alguns dos meus amigos me perguntam como então preparar uma mensagem, como preparar um sermão, como encontrar em um versículo o que Deus quer dizer, o que Deus quer falar. Bem, primeiramente você deve ler a sua Bíblia. Depois que você lê a sua Bíblia, peça ajuda ao Espírito Santo para lhe instruir, para lhe ensinar, para lhe iluminar. Quando você tem um versículo e você tem a iluminação do Espírito Santo, daí então você tem uma mensagem, você tem uma pregação. Infelizmente, muitos têm uma pregação, mas não têm o versículo. Muitos costumam até dizer, eu já tenho uma pregação, falta apenas encontrar o versículo, quando na verdade a pregação ela vem do versículo. Primeiro você acha o versículo, primeiro você encontra o texto, primeiro você encontra a referência, leia, peça ajuda ao Espírito, daí então ele vai te dar uma iluminação para você extrair dali um sermão, uma pregação, seja ela uma pregação doutrinária, uma pregação evangelística. O Espírito Santo, ele te ajuda e ele deve ser o teu principal ensinador neste particular. Bem, como eu havia dito, todo pregador ele deve ser um amante da leitura. Todo pregador ele deve ser um homem que pensa rápido e seja também um homem inteligente. Você, quando você lê a sua Bíblia, tente fazer uma explicação do que você leu. Explique para você mesmo o que você leu. Procure dentro de dicionários e gramáticas o que significa cada palavra do texto que você leu. Isso aí vai te ajudar e vai te dar também mais conteúdo para o teu sermão. Eu quero compartilhar convosco nesta oportunidade um texto da palavra de Deus que vai te ajudar a abrir o teu conhecimento e também para que você possa olhar a Bíblia de vários ângulos, porque é justamente esse teu olhar para a Bíblia, esse teu olhar para um texto, fazendo para ele perguntas, é que vai te dar conteúdo para o teu sermão, ok? Então nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 21 a seguir. E
passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filhinha jaz à beira da morte. Rogo-te, venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com vários médicos, e gastando tudo quanto tinha, e não havia melhorado. Antes, cada vez se achava pior. Ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou na sua veste, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, imediatamente sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para o aperto e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Tu vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz e ser curada deste teu mal. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, imediatamente ouvindo essas palavras, disse ao governante da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, ouviu o alvoroço, e os que choravam e pranteavam muito. E ele, entrando, disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E ele ordenou-lhes expressamente que nenhum homem soubesse, e mandou que lhe dessem alguma coisa para ela comer. Ok, nós lemos a palavra de Deus. E agora, depois de ler a palavra, você vai tentar expor o que você leu. Primeiramente, você deve conhecer a história bíblica que você leu. Você deve saber os pormenores da história bíblica que você acabou de ler. Portanto, o meu primeiro conselho é que você leia, releia. Leia e releia o texto, a história que você vai pregar. Observe que o texto que nós acabamos de ler narra-nos a história de um homem por nome Jairo, de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e nós vamos ver o desenrolar da história neste capítulo. Quando você lê um texto semelhante a ele, você deve seguir um texto na sua ordem cronológica. Observe que Marcos vai dizer que um certo homem, um príncipe da sinagoga, por nome Jairo. Bem, observe que Marcos cita o nome do homem,
o homem é Jairo. E diz a função dele, ele era um príncipe da sinagoga. Um príncipe da sinagoga, naquele tempo, era o homem que era responsável pelos cultos semanais e também era responsável pelo cuidado do prédio. Estava sobre ele a responsabilidade, tanto litúrgica quanto os cuidados daquele imóvel que era o prédio da sinagoga. Então observe que Jairo, ele era um homem religioso, era o príncipe da sinagoga. E este príncipe da sinagoga está agora enfrentando um grande problema, pois a sua filha, de apenas 12 anos, estava enfermo na sua casa, quase à beira da morte. Ele chega então para Jesus e pede que Jesus vá até a sua casa para que imponha a mão sobre a sua filha para que ela viva. E a Bíblia diz que Jesus foi à casa de Jairo. Só que neste ínterim que Jesus vai à casa de Jairo, aparece então uma figura de uma mulher que estava padecendo há 12 anos com um fluxo de sangue. É interessante que Marcos não dá o nome desta mulher. Nenhum dos evangelhos cita o nome desta mulher. Diz apenas que era uma certa mulher e que tinha uma enfermidade, tinha uma hemorragia. A primeira observação que eu faço neste texto é que tanto o homem religioso, por nome Jairo, quanto uma mulher que não tenha, cujo seu nome não é nem mencionado na Bíblia, ambos estão passando por problemas. Ambos estão sendo afligidos com os pesares, com as coisas desta vida. Nem Jairo, nem a mulher sem nome escaparam da aflição desta terra. Observe que todos estamos sujeitos à aflição. Todos estamos sujeitos aos problemas, às intempéries da vida. Tudo isto por causa do pecado de Adão lá no Éden. Então, nenhum de nós estamos protegidos contra a aflição, todos nós. A Bíblia vai dizer que tudo que sucede ao bom, ao justo, sucede também ao ímpio. E há tempo para tudo nesta terra. Tanto o homem religioso quanto a mulher sem nome estão passando por problema. Agora você há de notar na Bíblia que tanto o homem religioso quanto a mulher cujo nome não é mencionada, ambos vão para a mesma pessoa. Ambos procuram a mesma solução, isto é, a solução é Jesus, o alvo é Jesus, aquele que tem a resposta é Jesus, aquele que tem a solução é Jesus. Portanto, nós aprendemos do texto que todos passam por problema, só que todos nós devemos procurar abrigo em Jesus, solução em Jesus, segurança em Jesus, alívio no Cristo, Filho de Deus. Esta é uma das mensagens que Marcos está nos passando. Observe que a mulher é curada ao tocar nas vestes de Jesus. Observe que há um diálogo depois desta cura. Jesus vai dialogar com a mulher. Então o tempo passa. E quando este tempo passa, chega então alguém da casa de Jairo, dizendo a ele: por que incomodas o mestre? A tua filha está morta. Imagine agora Jairo recebendo esta notícia: a sua filha está morta. Imagine só Jairo ouvindo a grande notícia de que a sua única filha, de apenas 12 anos, está morta. Eu fico imaginando Jairo com os seus porquês da vida, Jairo com as suas indagações. Como pode Deus permitir que a minha filha morresse? Como pode uma mulher que já de idade, há 12 anos, vinha morrendo, Deus a cura, e agora a minha filha, que tem uma vida pela frente, tem apenas 12 anos, morre? São os porquês da vida, são os paraquês da vida que nós às vezes não entendemos. Mas Jesus estava ali e Jesus conhecia, como de fato conhece o homem, e ele sabia o que estava se passando no coração de Jairo. Quando Jairo ouve a notícia, alguma coisa muda no interior de Jairo, alguma coisa muda na vida de Jairo, porque não é fácil ouvir uma notícia dessa. E Jesus, sabendo que tal notícia afetou a estrutura de Jairo, Jesus volta-se para Jairo e diz: não temas, crê somente. Jesus está ali alegrando Jairo,
Ou melhor, Jesus está ali fortalecendo a Jairo, para que Jairo continuasse com a mesma fé que ele tinha quando a sua filha ainda estava doente. Jesus estava incentivando Jairo a permanecer com a mesma fé que ele tinha desde o início, quando ele veio até Jesus para impor a mão sobre a sua filha. Jesus então diz para ele: não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Jairo, para ele não olhar para as circunstâncias, para ele não olhar para o problema, para ele não olhar para a aflição, mas que olhasse apenas para Jesus, confiasse em Jesus, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, mas a sua fé deveria estar focada em Jesus, o Filho de Deus. Com estas palavras, Jairo se anima, se conforta, e então vão até a casa de Jairo. Quando chega na casa de Jairo, você leu comigo, havia uma multidão, um alvoroço, haviam pessoas chorando, e em outros textos vão dizer que haviam pessoas tocando, dois tipos de pessoas que eram contratados para os funerais. Pessoa para tocar e pessoas para chorar. Quando Jesus chega, Jesus diz à multidão: ela não está morta, mas apenas dorme. A multidão riu dele, porque sabiam que ela estava morta. Só que o que nós podemos aprender nisto é que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E muitas vezes a nossa visão não condiz com a visão de Deus. Porque muitas vezes nós olhamos para algo e dizemos: não tem jeito. Mas Jesus chega e diz: tem jeito, eu tenho solução. E a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Jairo, pegou a menina pela mão e a menina ressuscitou. O que eu aprendo aqui é que muitas vezes, muitos já olharam e perceberam e viram e até disseram que você perdeu, que não tem solução. Mas Jesus chega e te toma pela mão e te dá a vitória, e a tua vida continua e você não fica prostrado. Perceberam como é bom você ler um texto, entender do texto e você, de fato, aprender a história nos seus mínimos detalhes. Aprendendo a história, você tem um sermão, você tem os pontos, você tem os argumentos. Isto é, eu poderia aqui citar muitos textos, muitos versículos para cada ponto que eu falei, para cada versículo que eu falei, mas como aqui o tempo não nos permite, eu apenas citei esta história, para que você tenha um conhecimento e para que você olhe a Bíblia com vários ângulos, por vários ângulos, e para que você venha de fato entender o que o autor quer falar e o que você pode aprender naquele texto por meio do Espírito Santo. Então nós vamos ficando por aqui. Eu quero te agradecer por ter assistido este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esta mensagem e deixar aí um like no nosso vídeo para que também muitos possam aprender conosco. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.